Olá, pessoal! Tivemos agora o painel Logística, novos desafios para o comércio exterior. E uma das painelistas deste painel foi Fabiane de Grandes do Nascimento, que é consultora de comércio exterior dos Correios. Fabiane, muito obrigada por toda a informação compartilhada no painel e por ter aceito vir aqui no canal conversar um pouquinho mais com a gente. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço pelo convite de falar um pouquinho mais aqui Então no tá. seu canal. Que bom, que bom. Fábio, deixa eu te perguntar. Como que os Correios hoje podem auxiliar as empresas a fazer pequenos envios? Então, os Correios, como ele tem essa expertise, né, em envios menores, a gente tem como auxiliar desde a consultoria de logística, né, para esse envio, né, fazendo consultas se o país aceita, a gente vai verificar qual que é a NCM desse produto, né, encaminhamento então para o exterior, com preço competitivo em reais, que aí também vai auxiliar com relação aos custos. O cliente a empresa que ainda não é cliente dos Correios, pode fazer um cadastro, pode fazer uma contratação dos Correios tendo um preço mais competitivo e prazo para pagamento, né? Então, nesse sentido, ajuda aí na parte do financeiro da empresa, que é importante. Né? E aí nessa logística a gente consegue enviar pacotes de até 30 quilos, mas não tem limite de pacotes por remessa. Então o cliente, mesmo tendo uma exportação um pouco mais robusta, se ele conseguir fracionar essas caixas em até 30 quilos, a gente consegue também fazer esse envio. E o melhor na parte burocrática são documentos simplificados, porque a gente tem essa parceria com a Receita Federal, a Secretaria de Comércio Exterior e a União Postal Universal. Então, a gente manda para diversos países com uma documentação simplificada. A empresa emitindo a nota fiscal e fazendo a sua invoice, a gente já consegue emitir no próprio correio a AWB, ou o cliente também pode fazer através de um sistema de pré-postagem que a gente disponibiliza. E a gente representa essa empresa perante a Receita Federal. Então, o cliente também não tem a necessidade de contratar um despachante aduaneiro, por exemplo, para fazer o desembaraço, não precisa ter o cadastro no radar. O próprio correio faz esses trâmites aduaneiros aí para encaminhamento. Essa encomenda vai até São Paulo. Em São Paulo, a gente encaminha, então, para o país de destino. Excelente. Então, quer dizer que a empresa ela pode contar com os Correios desde o planejamento logístico, primeiro, a análise da NCM para saber se tem alguma restrição naquele país destino, também a logística, realizar a logística e o serviço de despacho. Então, na contratação com o serviço dos Correios, a empresa ela consegue ter todos esses serviços juntos, vocês conseguem entregar o serviço consolidado, completo para eles, isso? Isso, então a empresa ela não precisa se preocupar com esse trâmite burocrático além da logística, né? O preço que a gente apresenta para ele, que vai ser em reais. Né? Então, ela não vai precisar se preocupar com essa questão da variação cambial, vai ser em reais, é um preço tabelado, todo ano tem um reajuste, mas é um reajuste de acordo com as nossas tabelas, então ele tem como fazer um planejamento, inclusive, para fazer essas exportações através dos Correios, e essa parte burocrática, então a gente mesmo faz esses trâmites, encaminha para o país de destino, e o nosso envio, ele para quem está mais ambientado com o comércio exterior, no Incoterm é o DAP. Então, a gente deliver at place, a gente entrega porta a porta, sem o desembaraço no destino. Então, a gente tem o desembaraço na origem, faz o encaminhamento, entrega porta a porta, só lá quando chega no destino. Assim como nas importações, quando você recebe alguma coisa via Correios, precisa entrar lá no portal Minhas Importações, pagar o imposto e aí recebe em casa a sua remessa. Na exportação acontece a mesma coisa, aí é o contrário, então lá no destino o destinatário precisa acompanhar essa encomenda e tendo algum imposto para pagar vai fazer o acerto, se não tiver nada para pagamento, né, temos alguns países que têm algumas isenções, ele vai receber diretamente, então o destinatário recebe a sua encomenda diretamente no endereço indicado. Ótimo, ótimo. Um porta a porta, mas o Porta. destino vai fazer a regularização da carga tributária, enfim, vai fazer a sua nacionalização em cada país.
E quantos países hoje os Correios, esse serviço já está presente? Em quantos países vocês já estão? Então, hoje a gente tem ativos 192 países, 192 destinos, né? Tem alguns países, alguns territórios, mas a gente já atua em 192 países. E sempre a gente tem atualizado no nosso site, quando o cliente precisa fazer uma simulação de envio, ele já pode verificar se aquele país que ele está enviando tem disponibilidade dos Correios, quais serviços tem disponíveis. A gente hoje tem 3 modalidades de envio, então isso também facilita para o empreendedor escolher, né, optar. Nós temos envio expresso, envio standard, envio econômico, então tem para todos os perfis de preço também. E lá ele consegue então consultar a disponibilidade de cada serviço em cada país que ele pode ter essa demanda, né, de envios de exportação. Nossa, excelente, né? Consegue com o serviço dos Correios atender aí ou encaminhar os produtos para 192 países, né, ou territórios, mas para 192 destinos, com uma contratação em moeda nacional, com prazo para pagamento, né, e um serviço completo, né, tanto de informação, de orientação, quanto da logística e o despacho. Que interessante, muito bom saber desse serviço que a gente tem, que é excelente. E tem também um plus, né, nessa questão da contratação. Os Correios ele não exige uma contrapartida mínima da empresa. Então, você não precisa ter um volume mínimo para poder dispor desses descontos, desse prazo para pagamento. Né? Como uma empresa pública, o cliente tem um contrato de entrada que ele só vai pagar pelo que ele realmente for usar. Ele só precisa ter a certificação digital para poder fazer a assinatura desse contrato, né? Hoje em dia tudo está online, tudo é digitalizado, então fica muito fácil a contratação no próprio site dos Correios e ele já pode dispor então desses benefícios aí de serviços de exportação de forma facilitada para ele. Que bom, Fabiane, muito obrigada pelas informações, por trazer essa oportunidade, e a gente precisa divulgar essas oportunidades também, né, cada vez mais, e aqui no canal também é uma forma da gente disseminar essas informações, essas possibilidades, sempre visando maiores informações, esclarecimentos, para que as exportações elas ocorram de forma mais assertiva possível. Então eu te agradeço muito, obrigada pelo teu tempo e pela generosidade de compartilhar essas informações. Perfeito, eu que agradeço aí a oportunidade e apoio muito, né, todo esse segmento da cadeia logística de comércio exterior, então parabéns também pelo teu trabalho aí como divulgando esses serviços, né? Obrigada, muito obrigada. Pessoal, curtem, comentem, compartilhem com os seus pares. A gente precisa fazer de forma junto e colaborativa, de uma forma colaborativa, que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Bons negócios para vocês e um grande abraço.